Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o nosso episódio 62. Eu sou o Luiz Leão e hoje tenho aqui comigo, de um lado, o meu amigo, que é o vilão das fantasias de carnaval fabulosas, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de efeitos especiais maravilhosos. E do outro lado, tem o meu amigo, dono de lavanderia Ranzinza, Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? O tema do episódio dessa semana apareceu do nada. Com um orçamento pequeno, somente uma atriz de maior nome, saído de uma produtora prestigiada, mas não muito famosa pelas grandes bilheterias, tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, tinha tudo para ser mais uma daquelas obras que passam em branco na temporada de cinema americana. Mas, também de repente, o filme começou a ser ovacionado por grandes nomes da indústria e coberto de louros pela crítica especializada. A obra dos Daniels estreou há alguns meses nos Estados Unidos, mas só chegou na última semana aos cinemas brasileiros. A gente foi conferir se todo o fuzuê era mesmo justificado. E se tudo em todo lugar ao mesmo tempo se consolida realmente como um dos grandes filmes do ano. Hoje a gente vai discutir em dois blocos, um sem spoilers e o outro com, sobre todos os detalhes envolvendo essa produção da A24 e vamos especular um pouco sobre as chances de Oscar do filme e quais são as expectativas sobre essa nova dupla de diretores em Hollywood. Mas antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda demais o nosso projeto a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Meia Pantufa consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais nosso trabalho. Sem mais delongas, vambora pro episódio de hoje, porque a gente quer bastante falar sobre tudo, falar sobre todos os lugares e falar todos ao mesmo tempo, no Meia Opinião. Hoje não vai ter pausa pra ficar escutando a outra pessoa, não. Hoje vai ficar, cada um vai ficar falando Todo mundo falando ao mesmo tempo, vai ficar uma grande confusão, vai ficar todo mundo... Agora que a gente vai falando, minha opinião aqui, o negócio dele, não, eu não vou seguir lá. Depois ele vai editar e vai colocar um por cima do outro. Meia Opinião. Avisou, a gente quer fazer um bloco com spoilers e um bloco sem spoilers. Primeiro porque se você ainda não teve a oportunidade de assistir ao trailer desse filme, ou se você não sabe nada sobre ele, como diria Aline Diniz, talvez seja até melhor você se manter assim, vá ao cinema sem ter a menor ideia do que ele se trata. Eu acho que é uma boa ideia você ir ao cinema assim. Não foi o meu caso, eu acho que não foi o de vocês também. Eu tinha visto o trailer porque esse filme saiu há alguns meses já nos Estados Unidos. Ele tá bem atrasado na janela brasileira. E quando ele saiu, começou uma porrada de diretor, de produtor, de roteirista a twittar que esse filme era a melhor coisa que eles viam em muito tempo. E aí o hype ficou lá em cima, né? Todo mundo ficou, que diabos é esse filme? Quem são esses caras? O que tá rolando aqui? E aí ficou aquela expectativa enorme. Não aguentei assistir o trailer. Então já tive uma ideia mais ou menos do que era, mas começando por essa ponta aqui, eu acho que o trailer não dá muito bem uma noção do que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né, Gusta? Ah, com certeza. Eu acho que esse filme, ele tem muito a entregar, muito mais do que o trailer. Inclusive, quando o filme é contado muito no trailer, você percebe que ele não tinha muito a entregar, né? Porque se você conseguiu resumir sua história em 3 minutos e contar absolutamente tudo, alô DC, você não precisava de uma versão estendida de 4 horas, basicamente. Nossa, eu já comecei seco. Nossa, hoje bravo. Já começou dando uma bicuda no queixo do Zack Snyder já. Não, mas críticas à parte dessa... A gente nem precisa falar de DC, porque assim, efeitos visuais e efeitos especiais com a DC, eles têm dinheiro, eles têm cacife, eles têm nome e não conseguem fazer metade do que os Daniels entregaram aqui. Eu acho que é isso que o trailer entrega pra gente e dá um gostinho. E aí você fala assim, nossa, esse filme deve ser muito imaginativo, esse filme deve ser muito criativo. E ele é.
E o trailer, ele entrega isso. Eu acho que pra quem tá assim, cinema é caro, não sei se eu vou no cinema assistir esse filme, dá uma olhada no trailer que eu acho que ele vai convencer. E ele não vai entregar 100%. Eu gosto de como o trailer é feito. Eu consegui fugir do trailer dele. Eu consegui me segurar pra não ver. Até assistir, inclusive, recomendo, gente. Se você já tá convencido, já tá ouvindo a gente, já tá convencido de que você vai no cinema gastar dinheiro pra ver esse filme, vai sem ver o trailer. Vamos combinar assim, se a pessoa ouvir o episódio e ela não ficar convencida, assiste o trailer, aí vê se convenceu de fato. Aí se ouviu, e se assistiu e não convenceu, aí, meu amigo... Se você assiste, eu tenho a impressão que é o seguinte, se você assiste o trailer, depois de ficar sabendo como tava o hype, quem são as pessoas que estão elogiando e por que estão elogiando, você não acredita que o filme vai ser esse filme que eles estão falando. Porque o trailer parece relativamente banal, né? Ele conta uma história de um blockbuster comum, assim, que tenha sido capaz de ousar um pouquinho pra alguns lados. Mas... para dar um resuminho, uma mini sinopse para as pessoas aqui, esse filme acompanha a Evelyn, que é uma mãe de família, ela é chinesa, a família toda chinesa, ela vive com o marido, com a filha e com o pai, e ela é uma dona de lavanderia, a lavanderia tá com alguns problemas financeiros, problema de declaração de imposto, alguma coisa assim, e ela vai à Receita Federal, ao IRS americano, pra declarar os impostos dela lá. E eu não vou falar mais do que isso, porque você pega uma premissa aparentemente muito banal como essa, e aí o filme vira uma zona, né? O filme é um caos. E não é um caos no sentido Kazaguchi, que é um filme perdido que atira pra tudo quanto é lado. O filme é muito louco, ele é ligado no 220 o tempo inteiro. Ele é muito elétrico, ele é muito movimentado, ele é muito bizarro. Ele é um filme que faz muita autorreferência, é um filme que sacaneia muito outros filmes, que sacaneia muito outras ideias, outros conceitos. Ele tem uma energia, assim, sabe, uma energia de criança de 10 anos que comeu chocolate o dia inteiro. Parece que o filme tá, assim, pegando fogo. Quando você olha pra ele, ele tá sempre, assim, elétrico e tá sempre maluco. E se eu fosse resumir o que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, eu acho que essa seria a grande chave dele. Quer dizer que é um filme absolutamente caótico, no melhor dos sentidos. Ele tem uma energia que, cara, por isso que a gente sempre fala, especialmente com esses filmes mais baratos, vá assistir no cinema se você puder, porque vale muito a pena. E esse é um desses casos, não é, Lucas? É muito. E o que eles fazem com o dinheiro que eles têm pra esse filme é uma coisa impressionante, cara. Você para pra olhar, por exemplo, não dá pra gente não comparar com Doutor Estranho, por exemplo, que é o último filme de multiverso aí que saiu e que teve todo um hype em cima e que foi uma decepção, pelo menos pra gente aqui. E, cara, esse filme gastou 25 milhões de dólares pra ser feito. E, gente, pra quem não é muito por dentro de quantos filmes gastam, pra vocês terem uma noção, o Doutor Estranho gastou 200 milhões. Quase 10 vezes mais. Cara, tem que pensar nisso. E, cara, o que eles fazem, que se for pra parar pra pensar, que eles gastam 10 vezes menos do que aquele filme gastou, e eles usam de muitos efeitos visuais, eles usam de muitas... Eles usam muito efeito prático também, fica bom, mas... Cara, o filme é visualmente, assim... Você não fala que ele é um filme de 20 milhões nunca. Você fala que ele é um blockbusterzão com dinheiro. O que eles conseguem fazer aqui é realmente impressionante, tecnicamente. E é um filme que ele transita muito bem entre essa pegada de multiverso, de humor, da ação. E a trama dele em si... O que deixa o filme complicado é mais a trama envolvendo o multiverso, né? Porque se você for pegar depois que você engrena, que você entra ali no multiverso do filme, a história é simples de acompanhar, do meio pra frente. Eu não acho que ele é confuso, inclusive. Ele não caótico, é confuso. Mas ele não é confuso. Eu ia falar justamente isso, da simplicidade que é o núcleo da história, assim. Não tem muito rodeio. Ele se mostra desde o início do que ele vai falar, sobre quais personagens ele vai dar mais importância, quem vai ser o personagem que vai ajudar e quem é o personagem que vai atrapalhar e por que ele tá atrapalhando. Fica tudo bem claro desde o começo, mas aí como ele executa tudo isso que é legal, é divertido de ver. E esse filme foi feito, segundo... a grande fonte de IMDb, os efeitos visuais foram feitos por 9 pessoas. Não 300, não 3 mil. Foram 9 pessoas numa sala. Isso incluso os 2 diretores, os Daniels. Isso. Então, assim, 25 milhões de dólares de orçamento. Ou seja, nada. A única pessoa de grande porte que você tem ali é a Jamie Lee Curtis, que é conhecida também por fazer coisas de baixo orçamento, por fazer coisa podreira, sabe? Ela também não é uma A-lister, né? Ainda mais hoje em dia. Ela é uma atriz hoje de lista B, não de lista A. Mas é famosa, de qualquer forma. E aí você tem ali a Jamie Lee Curtis, você tem esses 2 iniciantes, você tem 9 pessoas fazendo efeitos especiais num filme desses, que não tem dinheiro nenhum. E o resultado é aquele. É assim, é praticamente inacreditável.
sinceramente, você para pra olhar e você fica... Não é possível, vocês estão escondendo o orçamento. Isso aí é lavagem de dinheiro. Vocês estão escondendo, o orçamento foi maior, não tem condição. Porque ele é muito impressionante nesse quesito, cara. E ele não falha nesse quesito. Quando a gente for falar sobre spoilers, a gente pode entrar em coisas que a gente gostou mais ou gostou menos dele. Mas assim, nesse quesito do que é apresentado visualmente pra você, cara, é inacreditável que esse filme seja tão barato. Por exemplo, eu acho que ele entrega mais... Não vamos nem falar só da Marvel, porque a Marvel não existe competição, né? Mas ele entrega mais até do que o Homem do Norte, em efeito, sabe? Em visual. Mesmo que o Homem do Norte tenha uma pegada mais art house, né? Um filme mais... filme cult e tal. Esse filme entrega muito mais em efeito visual e, assim... Uma coisa que eu acho muito positiva, eu queria ver a opinião de vocês em cima disso. Eu acho que esse filme, ele me parece muito atualizado, sabe? Ele me parece um filme muito contemporâneo. Eu sinto que ele tem uma energia jovem nele, digamos assim, que ele é muito aceitável dentro de uma cultura YouTube, sabe? Um jeito YouTube de consumir conteúdo e editar. YouTube já não é mais de jovem, mas eu acho que vocês me entenderam. Ele não tem muito essas amarras do cinema tradicional. É como se ele fosse um filme de YouTube, assim. Inclusive, os irmãos Daniels, eles são crias do YouTube, sabe? Eles fizeram esse filme pensando nessa estrutura e eu acho isso muito perceptível, porque ele tem essa coisa de cultura de internet pra mim. Você tem ali um momento em que tá tudo em cima, o filme tá pegado lá em cima o tempo inteiro, e aí você tem uma piada super boa, e aí você tem uma piada escatológica, e aí você tem uma referência a cinema. É como se você pegasse os melhores criadores de conteúdo e você botasse eles com um orçamento um pouco maior pra fazer um filme. Eu acho que ele agrada a todos os públicos, justamente porque ele consegue misturar tudo que tem de bom em todos esses tipos de fazer cinema, né? No blockbuster, em todo lugar e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu não tinha feito essa correlação dessa pegada mais de internet contemporânea que você fez, mas eu concordo. Mas eu acho que ele tem muito essa pegada de blockbuster, porque ele não tem uma trama complicada. Ele pode parecer complicado, ele é um filme que é pra ser uma bagunça que você entenda o que tá acontecendo no meio daquela bagunça ali. Basicamente isso. Mas a história, ela vai caminhando de uma maneira simples e cheia de ação, cheia de elementos visuais muito bonitos, que funcionam muito bem ali, com fotografia. E eu acho que isso é o que chama mais atenção nos blockbusters, por exemplo. Só que aí a gente vai pegar um filme da A24, tem diretores novos ali, uma pegada que não é tão convencional do cinema também, tanto no jeito de ser filmado, quanto no jeito de resolver a história, de como essa história vai ser levada pra frente. Né? É o art house com... Lá no Homem do Norte a gente tinha o art house com dinheiro, né? Aqui não, a gente continua sem dinheiro, mas a gente tem uma pegada blockbuster junto ali que fica muito legal, que é muito divertido. Mas não tenha dúvidas que os Daniels vão ter dinheiro pra fazer um filme... Daqui pra frente. Orçamento, logo mais. Com orçamento grande daqui pra frente, isso com certeza. Eu acho que essa linguagem que o Luiz fala... Desculpa, Augusto, eu não dou 5 anos pra esses caras estarem na Marvel. Não, Netflix vai dar um filme pra eles já. Certeza. Pode ser que sim. E eu acho que essa linguagem que o Luiz fala de TikTok, eu acho que você queria falar TikTok, mas você falou YouTube pela idade mesmo, Ele né? ficou com vergonha de falar TikTok. A gente descobriu que ele usa Ficou TikTok agora, escondido. De parecer ser millennial. Porque eu não acho que ele é uma pegada TikTok, porque nem kawaii. Porque não é essa ideia de que o conteúdo tem que ser consumido de forma rápida. É uma ideia de você ter um conteúdo que é abertamente mais desprendido de amarras convencionais de texto, sabe? Esse filme não sente a necessidade de desacelerar, especialmente no segundo ato, sabe? Ele não sente a necessidade de murchar pra te dar contexto, de colocar cenas que te tirem da batalha pra poder... Aquela coisa mais tradicional, assim. Ele tem mais essa cara de, tipo assim, você sentar na frente do seu computador e ver uma fan-filme de 15 minutos sobre o Voldemort lutador de Kung Fu, sabe? Aí você senta e vê aquilo por 15 minutos e é briga e é porradaria e o escambau. Eu sinto que ele tem essa energia de não desacelerar, essa pegada sabe? Vem da tradição deles, né? Eles, na verdade, não são cineastas, eles são videomakers, eles fazem clipe. Inclusive, eu dei uma pesquisada aqui pra ver os clipes que eles tinham feitos e eu gosto de todos. Eles fizeram eles fizeram um dos meus preferidos do Foster the People, que é o Houdini, sabe? Ele mata... Eles falam assim, a gente fez clipe a vida inteira e a gente sempre quis matar uma banda. A gente tentou matar o The National...
aí eles não deixaram, aí a gente pediu pra matar outra banda, eles não deixaram, a gente matou os Foster the People, e assim, é um dos melhores clipes do Foster the People, pesquisa aí depois, gente, Houdini é muito bom Foster the mesmo. People, Houdini, que eles matam a banda e aí eles criam robôs olha, eles são pirados desde sempre, eles criam robôs dos integrantes do Foster the People e colocam os caras de preto pra simular, assim, como se eles estivessem vivos. E eles também são diretores de um dos clipes mais famosos da internet real, que é aquele Turn Down for What? Sabe que todo mundo canta? Demais. E coloca o óculosinho. Não, mano, eles dirigiram a Simple Song do The Shins, é uma das minhas músicas favoritas. Sim, é assim, incrível. caraca, Eles têm eles têm um gosto musical excelente. Ou essas bandas pagaram cachês excelentes. E vocês podem ver depois, peguem eu não sei como é que chama a filmografia de clipes. Como que pode Filmografia. falar isso? Clipografia. Filmografia filmes, de vai. clipes, né? São Clipografia. filmes, são clipes. É isso, clipografia deles. E vocês podem ver que todas as ideias, ou boa parte das ideias de efeitos práticos que eles trabalham nos videoclipes, estão ali presentes no filme. E depois que o Luiz trouxe essa ideia aí de YouTube à tona, eu pensei justamente nisso. Parece que o filme é um grande videoclipe com um roteiro bom de pano de fundo. Porque você consegue se divertir o tempo todo, é o que o clipe faz, né? Você precisa ficar focado ali os 5, 6 minutos que a música tá rolando naquele clipe, e é o que eu senti que o filme fez. Ele faz você ficar vidrado naquele visual, naquela estética, e a história vem como um agrado pra você. Ela acaba que vem depois como um cobertorzinho. Ele te coloca a história e fala assim, olha, essa era a história que eu tinha pra contar. É só pra ter um porquê do que eles querem ter em tela. É incrível, porque no final do filme é isso que você sente. Eu não sei se vocês sentiram assim. Parece que eles vêm, te deitam na cama assim, colocam um cobertor e falam assim, olha aqui, que história bonita. E você vai ficar satisfeito com isso, menino. E é gostosa, porque tem um desfecho legal. Depois na parte de spoiler a gente vai falar mais sobre isso. Mas tem um desfecho legal, super agradável. A gente sai do cinema super feliz com o desfecho e com a catarse que foi aquelas cenas, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer pra vocês. Quem for ao cinema com o hype que nós estamos criando aqui, pra quem é público do Meia Pantufa, que os grandes diretores e roteiristas e produtores criaram nos Estados Unidos lá, vocês acham que, no geral, vai ser bem atendido pelo hype? Vai valer a pena ou nós vamos ter um novo Esquadrão Suicida? Eu acho que vai, porque esse filme, ele lembra a única coisa boa de Esquadrão Suicida, que é o trailer, que era um monte de cena legal, bagunçada ali, com uma música muito boa. Só isso, de resto... Não lembra nada de Esquadrão Suicida. Mas, cara, eu acho que não tem como você chegar, mesmo vendo o trailer, não vendo o trailer. Particularmente, a gente já disse que sem assistir o trailer, sem saber nada, você consegue aproveitar mais a história. Ele é esse tipo de filme. Mas mesmo se você souber, eu acho que vai cumprir as expectativas de todo mundo que for ver esse filme. Porque se você for atrás de um filme que você quer ver domingo à tarde, divertido, você vai conseguir. Se você for atrás de um filme da A24, que tem uma pegada diferente, que você já conhece um pouco os filmes dele, você vai ficar agradado também com esse filme. Não vejo a quem desagradaria não esse filme. Eu acho que essa questão de ver o trailer e de ver a gente conversando sobre o filme é mais porque, assim, o filme, ele tem um jeitinho de ir te agradando aos poucos. Ele começa como um filme normal e ele vai te puxando pela mão aos poucos. Você vai falando assim, nossa, isso tá estranho. Isso tá estranho, tá ficando mais estranho. Meu Deus, tá muito estranho. Meu Deus, salsichas. Aí você perdeu tudo. Dali pra frente, é só ladeira abaixo. Então, assim, esse é o ponto que... Pega essa última frase e tenta explicar o filme. É basicamente isso. Começa assim, é lavanderia, casamento, chineses, salsicha, guaxinim, pedras... Beleza, tudo isso tá no filme, gente. Associa. E agora como vai relacionar, a gente não sabe. É o cobertorzinho que eu tô falando. Muito louco. Isso. Vocês acham que se esse filme tivesse sido lançado direto num streaming, por exemplo, a Netflix comprou os direitos desse filme da A24, vocês acham que a repercussão ia ser diferente? Você acha que ia ter mais gente comentando, mais gente assistindo, ou ia ser a mesma coisa? Eu acho que ele ia afundar. Se ele não tivesse ido pro cinema e ele não tivesse conseguido o aval de cineastas, esse filme ia afundar. Porque ele é multilingual, pra começo de conversa. Ele tem um elenco muito desconhecido, é pouco dinheiro e ele não tá todo em inglês. Então, assim, se ele tivesse falhado miseravelmente nos Estados Unidos, sabe? Ele não tinha nem chegado aqui. Então, eu acho que se ele tivesse sido lançado direto no streaming, não ia ter tratamento, sabe? Ele não ia ter boa distribuição, ele não ia ter hype, ele ia ficar lá perdido no meio dos outros filmes. Não sei até que ponto a gente tá começando a ter uma virada, né? Depende de qual streaming comprasse, assim. A Netflix tá apostando muito em conteúdo multilingual, você chamou, Mas né? esse filme
não tem cara de direto pra streaming. Ele tem cara de filme que foi feito pra ser visto no cinema. É um pouco diferente de, por exemplo, O Ataque dos Cães, que é um filme que deve funcionar super bem no cinema, mas a TV não prejudica ele, sabe? Porque ele tem uma outra pegada, um outro ritmo, assim. Esse filme eu já acho que ele foi feito pra galera ir pro cinema, ver com tela grande aquela confusão toda lá. Impressionante. Eu acho que nos Estados Unidos não seria o mesmo hype também, eu concordo com você em parte, mas eu não sei, talvez aqui no Brasil, se ele tivesse mais marketing, fosse direto pro streaming aí, eu acho que aqui no Brasil ele estaria fazendo um pouquinho mais de sucesso. Mas Gente, pra gente poder explorar com mais detalhes, nós vamos já pra parte com spoilers, mas antes, eu acho que fica a recomendação aqui. Se você estiver num lugar em que o filme tá em exibição, a gente sabe que ele não tá em exibição em muitos cinemas, pra variar, porque ele é um filme de baixo orçamento, ele não tem o Benedict Cumberbatch na capa, então os cinemas de shopping não querem distribuir. Mas se você estiver num lugar que distribui, vá assistir no cinema. Não só por conta da questão do orçamento, e claro, mas é um filme que mesmo se você tiver assistido por meios escusos aí, como os meninos assistiram antes de ir ao cinema, compensa ir ao cinema mesmo assim, porque ele é um filme que tem cara de cinemão. Tela grande e som alto, não tem, gente? Nossa, demais. Se possível, assista no cinema. Aqui tem uma sessão na minha cidade, uma sessão à noite no VIP. 50 e tralalá reais. Então, assim, não tá pra todo mundo mesmo, mas se você tiver graninha ali pra assistir esse filme, veja. Eu sei que tem muitos filmes hoje bons em cartaz, né? Tá difícil mesmo competir, porque hoje a gente tem Top Gun Maverick, Jurassic World, o Lightyear e o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E são filmes que, se fosse uma família decidindo qual filme ver, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo não tem nem classificação etária pra ele, é 14, né? Então ele não é nem livre nem 12. Mas se você tiver aí com um casal, você estiver sozinho, um grupo de amigos, eu escolheria o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Sim, e se não tiver grana pra ir também, assiste no computador, gente. Mas assistam o filme, ele vale total a pena. É uma das grandes estreias do a parte com spoilers, trazendo uma coisa que é sobre a mensagem do filme, assim. Eu acho que acaba sendo muito legal em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ele executa muito bem o paralelo entre a ação, entre o que tá rolando, e o drama familiar, sabe? É muito claro que o filme vai acabar do jeito que ele acaba, em termos de, não de saber o final específico, mas em termos de ser um drama familiar muito mais do que ele é um filme sobre multiversos, sabe? Um filme que quer explorar essa questão dos multiversos. Então eu acho que o final até casa muito bem com relação a isso. Eu tenho algumas mini críticas a fazer mais pra frente, mas eu queria um pouco focar nessa questão. Vocês acham que o filme funciona igualmente bem como filme de ação e como drama familiar? No jeito que ele foi editado, no jeito que ele é apresentado ali na tela, e assim, em como a mensagem chega no espectador, que tava vendo um filme até a metade, e aí ele chega na última parte e ele começa a ver outro filme, é uma outra perspectiva, é um outro jeito de contar a história. Vocês sentem que essa fluidez rolou assim? Que o filme é agradável do começo ao fim? Ou que ele não consegue equilibrar o drama com a ação? É uma pergunta complexa, né? Porque ele ser agradável do começo ao complexas. fim... Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom, bacana, né? bacana. A gente tá aqui pra conversar mesmo. Deixa eu pensar aqui um pouco. O que eu acho? Sobre o drama familiar em si, ele se perde, principalmente no segundo ato. Eu sinto que acaba que a vilã, no segundo ato, se torna uma vilã mesmo. Eles perdem um pouco o tato em deixar ela como se fosse a filha dela. Ela se torna uma antítese da protagonista pra poder gerar conflito e gerar o videoclipe que a gente queria ver. Eles tinham um propósito ali dentro. Não sei se narrativamente incomoda alguém, mas pra mim não me incomodou, porque eu entendi que ele quis deixar aquilo tudo uma bagunça, tudo um caos, pra depois explicar pra gente o porquê que ela tava vivendo aquele sufoco, porquê que ela tava passando por todas aquelas etapas e todos aqueles mundos. Então pra mim não teve esse impacto de, nossa, ele me tirou um tempo ali do drama familiar e agora ele me volta com esse assunto e agora isso me deixou confuso, ele não criou a conexão. Não, as conexões sempre são criadas, elas estão ali, mas em certos momentos ele esquece sim desse drama familiar. O segundo ato é muito frenético, principalmente. Eu acho que o único problema que eu encontro nesse filme
tá lá no terceiro ato. Eu acho que aí vem plot em cima de plot, em cima de plot, que, não, você tem que fazer isso pra conseguir, não, mas não vou conseguir, não, mas você tem que fazer mais isso, você tem que sentir isso. Meio que vai naquela cena da escada ali, que ela vai enfrentando um por um até chegar lá, e aí as coisas vão se enrolando, e uma coisa não dá certo, mas a outra dá, e aí dá certo de novo, e aí não dá de novo. Aquilo ali, beleza, eu entendo que eles tentam causar uma tensão ali na história, a história tem essa pegada caótica, mas aquilo foi o que me tirou um pouco. Eu falei, nossa, já deu, né? Já 3 tentativas tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Vamos seguir. Pra mim é o único problema, onde o filme derrapa aí um pouquinho, mas coisa mínima. De resto, eu acho que tem uma fluidez boa entre esses dois temas. É engraçado você falar de escada rolante no fim, e como ela é confusa, porque eles têm um clipe, inclusive, que eles dirigiram de um cara caindo numa escada rolante por 4 minutos. Depois vocês assistam também. Literalmente o cara fica caindo na escada rolante. Eu acho que esse comentário do Gusta sobre eles serem diretores de clipes acaba sendo o principal problema desse filme pra mim. Eu acho que se esse filme tem um grande problema, e eu já vou dizendo aqui, eu gostei muito desse filme, mas muito mesmo. Mas eu acho que ele tem uns probleminhas, e pra mim o principal deles é justamente a inexperiência desses diretores com longa-metragem. No sentido de que essa inexperiência, de eles estarem acostumados a dirigir em outra mídia, dirigir de outro jeito, faz com que o filme derrape pra mim na transição dos atos. O que acontece? Um longa, ele precisa... Eu acho que é inevitável, eu acho que é muito difícil mudar essa fórmula e fazer funcionar. Um longa precisa que o terceiro ato seja mais climático, no sentido de ter clímax, do que o segundo. O filme precisa disso, porque ele precisa acabar em cima. E eu sinto que eles fizeram uma transição aqui, que usando o paralelo do Gusta, ela tem muito a ver com videoclipes. É como se você tratasse os 3 atos do filme como 3 videoclipes diferentes. E quando ele chega no terceiro ato, ele fala assim, beleza, já acabei com o meu ataque frenético de insanidade aqui, agora eu vou te contar a parte dramática dessa minha história. E o filme cai muito em energia. Ele não cai em mensagem. Eu acho que a mensagem final do filme é muito interessante. Ela tem uma visão muito legal sobre maternidade, sobre fraternidade, sabe? Relações fraternais, que ela não é muito usual. Ela é uma visão muito inteligente sobre o assunto. Depois entro mais nisso, mas assim, como o filme, talvez porque o filme foi dirigido por caras inexperientes em fazer um trabalho dessa duração, são 2 horas e 20 de filme, eles tenham pecado em equilibrar esse tom. Então o segundo ato é muito frenético e isso faz com que o terceiro ato, que deveria ser também bastante climático, ele fique um pouco mais morno. Ele dá uma murchada no seu engajamento com o filme, assim, porque ele fica muito mais verbalizado, ele fica muito mais explicativo e ele fica até mais filosófico, digamos assim, né? A pegada do niilismo da Jobu Chewbacca, Jobu Balduco, sei lá, ela chama de vários nomes, né? E eu acho que ele acaba ficando muito explicativo, muito contemplativo, e aí isso dá uma minada na energia que você vinha antes, sabe? Aquela batalha insana em que a pessoa tem que fazer coisas ridículas e absurdas pra ganhar novos poderes. Quando você vem de um segundo ato desse e você cai naquele tipo de terceiro ato, isso pra mim é bem prejudicial, porque dá uma desengajada, você fica um pouco... tá bom, beleza, sabe? O filme deu uma diminuída. Mas eu acho que também tem um outro problema. Achei muito legal que o Gusta citou o Zack Snyder, porque eu já tava super pensando no Zack Snyder pra falar sobre esse filme. Pra que tanta câmera lenta no terceiro ato? Pra quê? Cara, aquilo é assim, tem tanta cara de encheção de linguiça aquela porra, sabe? Tá lá e a mulher tá subindo a escada e aí mostra o pezinho dela devagarzinho subindo. E aí corta pro outro lugar e tá tudo lento, arrastado. Fica uma coisa assim, é mais uma das coisas que ajuda a quebrar o ritmo do filme, sabe? Então, pra mim o saldo final é absolutamente positivo, mas eu acho que ele murcha sim do segundo pro terceiro ato, porque ele perde energia e a energia tinha sido a alma do filme até ali, sabe? Eu vou tentar defender os Daniels. Eu gosto de quando eles colocam a câmera lenta, porque eu gosto também. É como se eles tivessem... eu tô sempre do contra nesses assuntos de Zack Snyder, assim. Não, mas eu nem gosto do Zack Snyder, né? Mas assim, eu gosto de como eles colocam a câmera lenta, porque, na verdade, muitas das cenas eles filmaram em câmera lenta. Aquelas transições que são rapidinhas ali. Por exemplo, quando ela tá transitando por todos os universos, um dos Daniels filmou, tipo, Nova York, filmou as ruas da cidade, e depois colocou a Michelle Yeoh, em câmera lenta, e ela fica, tipo, fingindo que tá em câmera lenta, sabe? Não é nem a câmera que fica lenta, é a própria atriz. E eles filmaram muitas
das cenas assim, com o pessoal fingindo que tá em câmera lenta e aceleraram. Como eles aceleram muito no primeiro e no segundo ato, eu acho que nessa terceira parte, eles deixaram esteticamente claro pra gente que o filme tava ficando mais sentimental, que a história estava se resolvendo. Então, acho que tá interligado o que eles estavam querendo contar com o que estava passando na tela. Não sei se faz sentido isso. Porque eles são muito visuais. Eles trabalham com videoclipe há anos. E eu acho que essa é a linguagem que eles vão conseguir transmitir as coisas por muito tempo. Se a gente for partir por um filme de Marvel, por exemplo, se eles forem escalados para fazer um filme de Marvel, a gente vai ter que ver eles lá fazendo, sei lá, Thor Ragnarok. A gente vai ter que ver ele fazendo filmes naquele estilo, só que com a pegada deles, uma coisa mais visual, uma coisa mais frenética e que tem muito a ver com a estética. E eles entregam isso na estética do terceiro ato. Isso não é uma coisa que me incomoda. O que me incomoda é ficar um pouco desvinculado a resolução com a cena de ação. Isso aí não sei se quebra muito vocês. Eu acho que foi justamente sua crítica, né, Luiz? Ter a cena de ação, depois a resolução de fato do filme é fora de uma cena de ação. É menos isso, porque, tipo assim, eu acho que a resolução mesmo, ela ser uma conversa entre a mãe e a filha, o filme tava se encaminhando pra isso. O filme tava se encaminhando pra dizer, gente, tudo isso que vocês estão vendo, multiversos, essa porra toda, na verdade, é a falta de comunicação das duas. As duas precisam se comunicar. O filme inteiro é uma metáfora, é uma extrapolação do problema que essas duas têm uma com a outra, de não conseguirem se comunicar. Então eu não tenho problema com a resolução ser uma conversa entre as duas no meio da rua. Acho ótimo, inclusive. E acho que, inclusive, essa é uma das grandes subversões, sabe? É ela virar pra filha, porque é um filme pra filhas, pra jovens, mas é um filme pra mães também. Porque eu acho que ela fala pra Joy na última cena, assim, na última cena antes do epílogo, né? Antes delas irem pra receita de novo. É sensacional. Ela fala assim, minha filha, você tá engordando e eu não gosto disso. Você arranjou fulano cicrano, eu não gosto disso. Você fez uma tatuagem e eu não gosto disso. Eu vou continuar não gostando, eu vou continuar reclamando, porque eu não concordo, porque eu não acho certo, não é assim que eu fui criada, não é assim que eu vejo o mundo, não sei o quê. Mas isso não significa que eu não quero você por perto. E que eu não sei te elogiar, e que eu não gosto de você, e que eu quero que você se afaste, que eu quero que você brigue comigo. Assim, do mesmo jeito que você quer que eu entenda as suas posições sobre o mundo, você tem que entender as minhas. Nós somos duas pessoas, não é? Essa história não é sobre você. Você não é a heroína e eu a vilã da história. Essa história é uma história de conversa. A gente tem que conversar. A gente tem que ser capaz de estar junta mesmo se criticando, mesmo tendo coisas que você não goste que eu faça, sabe? Dos dois lados. Eu acho muito legal essa subversão da história, sabe? É o oposto de, por exemplo, Red, Crescer é uma Fera, o subtítulo mais nonsense do planeta. Porque ali você tem uma história de que a mãe tem que aceitar a filha do jeito que ela é. A mãe tem que aceitar que a filha é diferente. Que é o padrão, né? Porque a produção cinematográfica, especialmente desenhos, ela é feita pra jovens. Aqui não é só isso. A mãe tem que evoluir, como ela evolui, mas a filha também tem que evoluir. A filha também tem que entender o porquê a mãe faz as coisas que faz. Elas têm que chegar num consenso. Não tem que partir de um lado só. Entende? Eu acho que é muito legal o filme abordar isso, porque não é um jeito muito popular de ver as coisas, sabe? A gente tende a rebater a lógica conservadora da conversa. Mas a Evelyn é a protagonista. Então, tipo assim, a gente tem que entender o ponto de vista dela também, sabe? Eu acho que é muito legal quando o filme faz isso. Que no final do filme a gente fica do lado dela, né? Por mais que ela esteja sendo a conservadora e a gente tende a ser mais liberal, a gente seria a filha, no caso. Os nossos posicionamentos seriam o da filha. Mas é legal a gente entender que tudo aquilo que ela viveu, todas aquelas experiências que ela passou, não poderiam ter sido diferentes. É um pouco do que o filme tá querendo explicar pra gente. De que por mais que você tenha falado alguma coisa que magoou alguém, por mais que você tenha dito uma coisa que seu pai não gostou, que sua mãe não gostou, ou no caso dela, que seu filho ou sua filha não gostou, você já falou. E você falou por algum motivo naquele determinado momento e tá tudo bem, você vai poder se redimir por aquilo, você pode pedir desculpa, mas aquilo nunca vai deixar de ser dito, porque naquela linha temporal aquilo foi feito e as decisões foram tomadas em cima daquela fala que você teve. É sobre você aceitar o caminho que você trilhou até aqui. No fim das contas, é um filme muito simples, é uma mensagem muito boba, né? Porque é o que a gente sabe. E o grande avanço da Evelyn é não replicar o pai. Essa é a grande ideia. Porque o pai desistiu dela.
quando ela contrariou o pai desistiu dela. A Joy contraria a Evelyn e a Evelyn jamais vai desistir dela. Ela pode continuar sendo uma pessoa conservadora, que tem visões caretas sobre uma série de coisas, apesar de ela ser mais progressista do que o pai, né? Mas ainda assim, ela jamais vai fazer o que o pai fez com ela, porque o que o pai fez com ela foi o que acabou com ela. Foi o que deixou ela, sabe, sem perspectiva, achar que ela tomou todas as decisões erradas, achar que ela não deveria ter feito isso, achar que a vida dela seria muito melhor. Inclusive, tem uma cena maravilhosa que é ela falando pro marido alfa, né, o marido do outro multiverso, fala assim, não, traz meu marido de volta, eu preciso falar pra ele o quanto a minha vida seria melhor sem ele. Assim, é uma cena maravilhosa no cinema, assim. Cara, mas é isso. O filme, ele, no fim das contas, ele tem uma mensagem simples e eu gosto de como ele se resolve nessa pegada da relação mãe e filha e como ele se resolve ao mesmo tempo usando todos esses artifícios, né? Visualmente legais de ver em tela. Cara, mas quando começa aí pro multiverso, quando ele fala, não, agora nós vamos full caos aqui. É uma cena que não tem explicação, né? A mulher tá saindo da Receita Federal, de repente o cara começa a lutar com todo mundo, o marido dela começa a lutar com todo mundo e ele mastiga um chiclete. Ele começa a mastigar um chiclete e lutar vira o Jet Li ali. Você fala, meu Deus, que chiclete é esse? É muito bom que é aquilo que o Gustavo tava falando, o filme vai ficando progressivamente insano. Ele te dá tempo pra entender que a insanidade vai ser o tema central do filme. É uma coisa assim que o Lucas puxou, que vai ficando full multiverso, e aí tem esses detalhezinhos. O Luiz até puxou a pochete, né? A pochete é um objeto estranho. O chiclete é uma coisa que a gente vai lembrar, um objeto que a gente sempre vai lembrar do filme. Isso é o que faltou em... Vocês querem completar qual filme? Doutor Estranho. Doutor Estranho e Multiverso é loucura. Eu falei isso pro Lucas em off aqui, gente. Eu não vou nem falar Doutor Estranho, porque eu não vi Doutor Estranho. Não, esse filme é um checklist do que tinha que ter em Doutor Estranho, mais pra trás ainda é o quê? Eu vou mais pra trás. Eu vou falar de Matrix. Porque Matrix saiu... O primeiro Matrix revolucionou os efeitos especiais, principalmente os efeitos visuais. É o que esse filme tá fazendo. Esse filme tem muito efeito prático, mas também tem muito efeito after, né? Eles trabalham, esses Daniels, eles trabalham muito com a combinação perfeita, a otimização extrema do efeito prático com o efeito visual. Por isso que eles tiveram um orçamento tão baixo com um filme de tanta excelência visual. E é o que o Matrix deveria ter, porque a gente tem um nível altíssimo de tecnologia para fazer diversas e diversas cenas inventivas, e Matrix é um filme preguiçoso, é um filme que pegou covarde. Absolutamente tudo que já tem pronto que existe na indústria do CGI e do efeito prático, não tem absolutamente nada de novo. Lá no nosso episódio de Matrix eu falo que tem uma cena inventiva, que é aquela cena das baterias se suicidando. E nem é a cena que eles queriam que fosse inventiva, que é a do Bullet Point, né? Que eles até fazem uma propaganda, assim, daquela porra. Exatamente, mas assim, na imaginação ela é muito inventiva, ela é visualmente muito legal, mas tecnicamente, ok, qualquer filme faria aquilo. Qualquer outro diretor faria o que a Lana Wachowski fez lá. E aqui, curiosamente, uma dupla de irmãos fez assim, arregaçou. Esse filme, assim, não tem pra ninguém. Ele é revolucionário, sim, porque é muito trabalhoso fazer esse filme. Eu acho que quem não tá entendendo ainda a grandiosidade desse filme e por que a gente tá falando disso tudo, é que ele pega uma história muito simples, que é o que tem lá em Matrix, por exemplo, que é uma história linear, muito ok, do escolhido messiânico, e coloca, assim, traquitanas tecnológicas e de efeitos práticos e visuais que extrapolam o que a gente imagina que seria possível. Talvez aqui valha a gente falar um pouco sobre sinopse, sabe? Aqui dentro, expandir a sinopse. Quando a Evelyn chega na Receita, ela descobre que existem outros universos. E aí ela é puxada pra um multiverso. E ela descobre que ela é a escolhida pra salvar esse multiverso da grande vilã. Uma mulher que foi forçada ao extremo. E aí ela se tornou uma grande vilã capaz de passar por todos os multiversos do jeito que ela quer. E a Evelyn é a única que pode salvar o mundo, salvar os multiversos dessa mulher, porque a Evelyn é a sua pior versão. A Evelyn é a única de todas as Evelyns que não tem habilidade nenhuma, talento nenhum, qualidade nenhuma, carisma nenhum. Então, assim, por ela ser a pior de todas as versões dela, ela é a escolhida. E aí o filme vai subverter isso tudo, claro. E o filme vai explorando essa ideia de multiversos. Eu até falei pro Lucas em off, é o que Doutor Estranho sonhava em ser, no jeito de tratar
tratar os multiversos. Esse filme trata os multiversos de forma muito inteligente. Muito, muito, muito inteligente. Porque ele consegue fazer uma sacanagem, uma piada dentro do próprio universo, dentro da própria lógica, que é dos multiversos que estão ali. E é um filme que faz uma coisa que eu particularmente amo de paixão, que é referência à cultura pop. Gente, o momento 2001 desse filme, 2001 Odisseia no Espaço, a referência que tem ali nesse Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é maravilhosa. A piada de Ratatouille, cara, o foreshadowing, que tipo assim, que você acha que a menina tá falando errado o nome do Ratatouille, mas na verdade o que ela tá falando tá exatamente certo. E aí tem um multiverso em que o cara é controlado por um guaxinim. E eles levam isso até a última cena do filme, sabe? Eles são muito inteligentes, eles tratam com muito cuidado, com muito carinho essa história do multiverso. Eles deixam às claras que existem infinitos multiversos, mas eles têm muito controle sobre quais eles vão abordar e como eles vão abordar. Você consegue ficar envolvido em todos, e essa é uma grande vantagem do terceiro ato, pra falar a verdade. Eles conseguem, em muito pouco tempo, desenvolver drama em todos os multiversos que você tá acompanhando. No das salsichas, no do Hakunkuri, no da... que ela é uma atriz de cinema, em todos, na pedra, em todos você vai ter um fechamento, sabe? Uma finalização na história. Então, assim, é muito talento e não sei se o Lucas vai pegar essa referência, acho que não. Mas, Gusta, esse filme tem um ar de Community. E assim, e por que eu falo que os Daniels, que eles vão estar daqui a pouco na Marvel? Esse filme é produzido pelo Joe e pelo Anthony Russo, que eles foram pescados pela Marvel em Community. Eles eram produtores lá e eles já faziam esse tipo de coisa aqui. Pra quem não sabe, Community é uma sitcom que brinca com cultura pop o tempo inteiro. Eles têm episódios só de faroeste, eles têm episódios de missão espacial, eles têm episódios de Star Wars, sempre fazendo esse tipo de paródia, sabe? E aí a Marvel pescou os irmãos Russo por causa disso. Levou eles são os diretores dos últimos 2 Vingadores, só isso que eles são. E eles são produtores executivos desse filme aqui. Então eles são os caras que estão ajudando os irmãos Daniels a transformar essa carreira de videoclipes num longa. E você sente essa energia, assim, sabe? De cultura pop, de piada e autorreferência. E a piada com as pedras é maravilhosa. A piada do 2001 é maravilhosa. Então é um filme que é muito... tem um ar muito contemporâneo, sabe? E esses caras vão levar os irmãos Daniels pra Marvel. Eu tenho certeza. Porque esse tom aqui encaixa muito bem nesses filmes da Marvel, quando a Marvel quer fazer coisas de mais qualidade, né? O que não é o tempo inteiro, inclusive. Mas eu queria puxar uma ponta sobre um negócio que o Gusta falou. Vocês acham mesmo que em 10 anos, em 15 anos, a gente vai ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo como uma grande revolução no cinema? Eu acho que você usou um termo muito inteligente aqui, Gusta, que eu não tinha pensado nele de jeito nenhum. É a otimização do VFX, do efeito especial, com o efeito prático. É você chegar num universo em que você vai gastar tempo e disposição pra conseguir o melhor dos dois mundos. Você não vai ter aquele CGI rasteiro preguiçoso que a Disney tem posto em tudo, especialmente na Marvel, e você não vai ter o filme absolutamente baixo orçamento, em que você não vai ter efeito especial nenhum, só uma correção aqui e ali. Você vai encontrar um meio termo em que você vai ser capaz de usar os dois e tornar o filme mais fidedigno possível, que é uma coisa que já acontecia no começo da década passada, gente. Você pega, a Origem é o auge disso, sabe? Dentro do cinema. E é uma coisa que foi morrendo, Os orçamentos foram aumentando, a Disney aumenta o que ela investe nos filmes, e os filmes têm aparência cada vez pior, sabe? Por pura, não sei se é preguiça, se eles estão usando demais o pessoal dos efeitos especiais e os caras estão sem prazo pra entregar, se é só, lança de qualquer jeito, que a gente já sabe que vai bater bilhão mesmo, a gente foca só em colocar ali as participações especiais e vai dar dinheiro. Vocês acham que a gente vai enxergar esse filme como um filme revolucionário, como Matrix foi mesmo, ou talvez a gente esteja muito perto ainda pra saber? Não sei se revolucionário, mas que ele vai estar entre os melhores filmes que mais chamaram a atenção da década, pelo menos ele vai estar, com certeza. Não sei se o mais revolucionário. Até porque eu acho que a gente ainda tem diretores que já tem um certo renome, que continuam fazendo isso. Claro que eles fazem com muito mais dinheiro, né? Então acho que a revolução de Everything Everywhere tá aí, em conseguir fazer isso com pouco dinheiro, com pouca visibilidade, conseguir entregar isso muito bem, parecendo que
que é um projeto do Nolan, que recebe 250 milhões por um filme. Eu acho que essa questão dos efeitos visuais, a gente ter cada vez mais esse excesso de CGI, de ser tudo VFX. O Homem-Aranha lá mesmo, não sei se vocês repararam, mas acho que só tinha o Tom Holland lá, de que não era CGI. O resto, até o Andrew Garfield quando ele tá de máscara e o Tobey Maguire quando tá de máscara, é tudo CGI. E você comparar com os filmes do Sanheim, o de agora fica mais falso que o daquela época. Mas eu acho que é por tempo. Eu acho que é por tempo de produção, porque antes eles gastavam... Por exemplo, você ia fazer um Star Wars da vida, um Jurassic Park, que são filmes que mesclam muito bem isso daí, né? O efeito prático, os animais ali, os mecatrônicos e VFX, eles levavam muito tempo pra ficar pronto. Um Interestelar do Nolan levava muito tempo pra ficar pronto, porque eles precisavam de uma puta estrutura. Então eu acho que vai muito mais disso, de nós temos esse prazo aqui pra terminar o filme, e se a gente fizer tudo com fundo verde e mandar pra galera produzir o CGI aí, a gente consegue entregar antes, fazer a pós-produção mais rápido. Então, começa a fazer antes, caralho. Eles têm tudo na exatamente. mão. Dinheiro eles têm todo o dinheiro, tem toda a indústria, toda a distribuição, todos os cinemas, todos os atores. Porra! Começa a fazer os filmes antes e entrega um produto de maior qualidade. É porque fica essa onda de... Porque virou uma linha de produção, né? Tem que ter filme todo mês, né? Tem que ter filme da Marvel todo mês. Então vai entregando e vai enrolando. Tem uma conversa de que a Disney, ela normalmente é muito chata no começo da produção. Eles não aceitam nada que entregue de efeitos especiais nas primeiras semanas. Manda revisar tudo, revisa. De repente eles ficam sem prazo. E aí eles pegam de qualquer jeito. Então, assim, muito chatos no começo, muito largados no final, porque o calendário apertou. E aí você acaba chegando com esses resultados incompletos, esses resultados fracos que a gente vê aí no cinema hoje em dia. Pintado né? de giz de cera, que a galera reclamou. A She-Hulk lá, né, também. Tava pensando sobre isso. Por que esse filme não teve o potencial que teve Matrix, sabe? Porque ele não chegou no público. Porque a gente tá com conteúdo muito disperso do lado independente, como sempre foi, né? O cinema independente, ele é um pouco mais disperso, sim, mas a gente tem uma outra concentração muito grande do lado de lá da indústria. Então, tudo que é revolucionário, tudo que é muito legal do lado indie, as pessoas é abafado, porque o grito ali nas redes sociais e o afã que tem, sabe? Todo mundo falando sobre... Eu ia falar todo mundo falando sobre tudo, sobre... Não, tudo ao mesmo mas lugar. Todo mundo fala... Mas é isso, o Twitter virou um lugar assim que tá todo mundo falando sobre tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, em todo lugar, sobre os conteúdos da DC e da Marvel. Então acho que acaba apagando um pouco o brilho que tem esse filme. E eu não sei se eles vão precisar de mais dinheiro e esse apoio de um selo. Será que eles vão precisar de um selo pra mostrar que eles são bons de verdade? Porque eles não são preguiçosos, e não sabe? só isso, é a distribuição que é foda, Gusta. Não é só que o debate da rede social abafa. É que se não é um grande estúdio, não tem distribuição. Né? A gente não tem mais cinema de rua, sabe? E os lugares que tem cinema de rua, as pessoas não vão. Então assim, o cinema virou também o cinema virou um McDonald's, sabe? Eu vou no cinema porque tá lá. Aí eu vou comer no McDonald's todo dia, todo fim de semana, porque tá fácil, porque eu moro perto do shopping. Então o cinema também virou uma coisa, sabe? Ele não é um negócio em si. Há muitos anos ele não é um negócio em si mais, sabe? Hoje eu vou no cinema. Às vezes hoje eu vou no shopping, às vezes você resolve ver um filme. Ou então hoje eu vou no cinema, mas eu vou pra ver o que todo mundo vai debater. Thor, Amor e Trovão, Doutor Estranho, não sei o quê. E aí você tem esses grandes estúdios, você tem 3 grandes estúdios, 4 grandes estúdios que são capazes de distribuir o que as empresas, o que os Cinemarks da vida querem, que são os filmes que eles sabem que vão ser rentáveis. Então assim, se você não tem Paramount, Warner e Disney fazendo a distribuição, se você não tem Jurassic Park, Lightyear, Doutor Estranho rolando no cinema e Top Gun, você não tem distribuição. Ó. Vocês acham que a A24, enquanto distribuidora, não enquanto produtora, enquanto distribuidora, ela vai conseguir distribuir do jeito que a Warner distribui? Não vai nunca. E assim, ela não vai conseguir ser capaz de gerar também nos Cinemarks da vida o interesse necessário para que essa rede de marketing fique grande o suficiente, entende? Então assim, eu acho que o filme nunca vai ser... É por isso que eles precisam da gente. Trabalhadores univos. Exatamente. Cinéfilos univos. Porque a gente precisa colocar a 24 lá no topo, gente. Sério. Tudo que a gente precisa ver
tá na A24, entendeu? Eles têm potencial pra fazer todos os filmes que a gente precisa. A gente precisa fazer o público geral ficar viciado nos filmes da A24. A gente tem que passar no boca a boca até todo mundo assistir tudo. Depois a gente podia fazer um top 3 da A24, é uma ideia de episódio. Mas eu acho que o que vai acabar acontecendo vai ser o seguinte, a A24 ela tá tomando cada vez mais relevância, porque eles já têm muitos filmes bons que estão ficando bem famosos no meio cinéfilo aí, inclusive com Everything Everywhere, que teve essa unanimidade crítica, pode ser que vá pra premiações e tudo mais. Eu acho que ele tem o Joe Russo e o Anthony Russo lá. Eu acho que a A24 vai acabar sendo comprada por alguma Warner, alguma Disney da vida, e eles vão fazer igual era na época antes da Fox ser da Disney. Você tinha a Fox, você tinha a Searchlight, que era a divisão da Fox que lançava filme pra Oscar. Filme de crítica. Eu acho que a A24 vai ser isso. Vamos dizer que a Warner compra a A24. Beleza, você vai ter lá na abinha da HBO Max filmes da A24. Você vai ter aquele tipo de filme. E eles vão ter mais orçamento. Eu acho que é o que eu vejo. Se não for isso, se eles escolherem seguir o caminho de continuar no cinema, vai ser isso. Se não, vai ser algum streaming da vida que vai competir pra pegar a A24 e lançar os filmes. Até porque já acontece, né? É duro né? a gente ter que ceder o monopólio de novo, né? Tudo virar uma empresa Mas já só, acontece, só que a A24 não é de um streaming, né? Mas eles distribuem, eles vendem a distribuição total pra... Já teve pra Apple, né? Com o Macbeth, o Uncut Gems pra Netflix. Porra, Luiz, é assim que o mercado funciona, meu. Quem tem dinheiro abocanha o outro. É foda, porque a gente é o que a gente tava falando aqui em off. Isso aí vai virar uma outra discussão, vai ficar todo mundo bravo. Mas assim, é o que a Disney tá fazendo com a Pixar. Ela tá pasteurizando o conteúdo da Pixar o tempo inteiro. E ela tem essa tendência. Só e com é foda. filme Grande ainda, grande parte do monopólio é isso. Não, 2 ou 3 filmes já estão bem pasteurizados. Mas enfim, já é uma discussão pra outra história, para outro momento. Lucas, eu sei que você adora começar as pantufas, Lucas. Vai você. Pantufas pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu vou dar 9 pantufas. Quase dei 10 pantufas pra esse filme, mas tem aquela coisinha ali de nada no final, ali no terceiro ato, quando tá indo ali antes da conversa delas, quando ainda tá naquela coisa frenética pra resolver tudo que tá acontecendo em todos os universos. E eu acho que o filme se embola um pouco aí, acaba que fica até um pouquinho bobo ali, uma coisa rápida, plot em cima de plot, é isso, não é isso, você tem que chegar até aqui, agora você tem que chegar até mais na frente. Eu acho que ele se embola um pouquinho aí, mas de resto, cara, esse filme é maravilhoso. Eu adorei assistir ele, é um filme super divertido, é um filme que consegue abordar o drama que ele quer abordar entre mãe e filha muito bem, fechar esse arco narrativo muito bem, e ao mesmo tempo ele tem um filme de multiverso, um filme de ação que é muito bem executado, tanto os efeitos visuais que a gente já falou aqui muito no episódio, quanto os efeitos práticos, e a história tá ali de pano de fundo. Eles têm uma coisa que funciona muito bem visualmente, que é divertido, que é engraçado quando tem que ser, que é triste quando tem que ser, e funciona muito bem, e tinha tudo pra ser um filme bagunçado, pra ser um filme complexo, e não é. Eles têm uma coisa complexazinha ali, mas que você consegue entender ao longo da história, conforme as coisas vão acontecendo, e depois tudo fica simples e você só aproveita ali tudo que eles têm pra te mostrar visualmente. Quase perfeito esse filme pra mim, é 9 pantufas. Ele é super palatável, né? Tipo assim, ele não é difícil hora nenhuma, ele é super... Sim. Cinemão, assim, sabe? Igual quem vai ver Top Gun vai conseguir gostar de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, do mesmo jeito, assim. Bom, eu tava pendendo a dar também 9. Eu tava pensando em tirar um pontinho, mas eu não vou tirar. Eu vou dar 10 pantufas, porque eu acho que o esforço que os criadores desse filme tiveram pra executar tudo isso, tudo ao mesmo tempo, em todos os lugares, foi muito difícil. É um esforço, assim, que eu não consigo imaginar o nível de esforço e também prestigiar o diretor que bota a mão na massa, sabe? Não é aquele cara que fica por trás das câmeras falando ação, corta, entrega pra pós, depois ele vai lá na ilha de edição, dá uns pitaquinhos e vai embora. Não, os caras filmaram grande parte das cenas dos filmes sozinhos. Eles já tinham parte do material. Eles tiveram as ideias principais de efeitos práticos que eles queriam colocar no filme. Eles não ficam contando com uma equipe que faz tudo pasteurizado porque ela tá acostumado com o que os estúdios exigem. Não, os caras criaram aquilo ali, aquela luva de salsicha. Eles tiveram aquelas ideias juntos, sabe? Esse que é legal. Eu gosto que Cara, até o macaco, até a zoeira é macaco de perfeita. mão de salsicha matando o macaco de mão tudo. normal enquanto toca a trilha do 2001.
E se você for parar pra pensar, a história é simples. A gente já falou que é simples. Mas ela é super coerente. Ela é super coerente tanto com a própria história, quanto com os tempos atuais. Ele é um filme que ele é fresco. O próprio Luiz falou que ele é um filme que poderia passar no YouTube pra uma criança assistir, pra um adolescente assistir, porque ele tá falando de um tema que é complicado pra gente hoje em dia. Essa indecisão de saber qual emprego vai ter, se a namorada ou o namorado tá certo ou não, e largar e voltar, e brigar com o pai, brigar com a mãe. Essa perda de autoridade que os pais estão tendo hoje, que é muito notável e que o filme trouxe de uma forma muito leve e que, no fim das contas, é fofo como resolve, sabe? O que precisa ser feito para esse tipo de criação com o filho dar certo? Você precisa prestar atenção nele, ficar perto e viver um dia de cada vez. Acho que a mensagem tá ali, os efeitos práticos estão ali. A vilã é tudo que eu queria que a Lady Gaga estivesse fazendo até hoje, mas não está, porque tem todos os figurinos, são perfeitos. Eu ficava batendo palma, falando, meu Deus, sério, todos os figurinos é incrível, né? Excelentes. E até a ideia de que, tipo assim, de que ela é desse jeito justamente porque nada importa, sabe? Porque ela é niilista e nada importa e a vida não tem sentido. Então eu vou me vestir mais espalhafatosamente nas situações mais bizarras, porque é isso aí, saudades. Sabe? Porque é sobre isso, era o que a Lady Gaga fazia. Eu lembrei muito da Lady Gaga, inclusive. Mas é 10, gente, 10 pantufas, uma de cada cor, um com cada padrão. Uma desenhada, a outra live action, a outra parece uma bola. Uma pantufa salsicha. Gusto, eu vou contigo, porque apesar de eu ter críticas sim ao terceiro ato, eu acho que eles erram a mão ali no terceiro ato. Eu não sei se era o jeito ideal de acabar um filme, que ele tenha murchado tanto com relação ao que o segundo ato é. Eu acho que esse vai ser um filme que vai envelhecer estupendamente bem, assim. A gente vai olhar pra esse filme daqui a 10 anos e vai falar assim, cara, mas que filme bom, hein? Eu acho que ele vai ficar cada vez melhor quanto mais o tempo passa, na nossa impressão. Especialmente se a indústria continuar com essa palhaçada dessa pasteurização, que todo filme é igual, né? E tudo é remake, tudo é reboot, todo filme é igual, e o CGI é igual, e a história é igual. Então, assim, esse filme vai envelhecer como um grande vinho, como um belo vinho. Ele vai envelhecer muito, muito bem. Então eu vou de 10 também. Mesmo eu tendo críticas, eu não tendo achado o filme perfeito, eu acho que o que ele entrega, como ele entrega e as intenções que ele tem, todo o backstage, sabe? Como é que esses caras trabalharam, com quantidade de dinheiro, com elenco, como foi a dedicação, como foi distribuir esse filme, como foi transformar esse filme num queridinho da crítica. Tudo isso é mais valoroso do que um deslize aqui e ali dentro da história. Então eu também vou dar 10, porque eu acho que a gente vai lembrar desse filme por muito tempo. E, cara, cinema é sobre isso. Cinema é sobre você morar em Los Angeles, você ver o Tom Hanks na rua e você gritar pra ele correr. Sabe? Run, Forrest, run! Porque faz 30 anos que o filme saiu. Nossa, porque, tipo assim, faz 30 anos que o filme saiu e ele é lembrado por isso. Gente, cinema é memória. Cinema é memória, cara. Você tem as coisas que vão ter que ficar com você e que vão te marcar. Porque senão... Pra quê? Se você vai assistir só pra descansar sua cabeça, e é ok, você tem que assistir filme pra descansar a cabeça também. Mas assim, cinema também é memória, também é aquilo que vai ficar com você por muito tempo. E eu acho que esse filme vai ser um desses. Então, 10 pantufas. Vocês já foram assistir tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Se não foram ainda, ficaram animados pra assistir? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Inclusive, no Twitter a gente tá muito ativo, a gente tá postando mais lá, então segue e comenta e dá um biscoito pra gente. Verdade, gente, tem mais de 24 horas que a gente tá super ativo no Twitter. Para! Assim. Essa pessoa acredita, a gente tem que fingir. Na internet é tudo fingimento. Gente, mas é sério, é sobre isso. Conversa com a gente no Twitter, se você tiver Twitter, porque a gente tem que animar um pouco o clima lá. Puta que pariu, como é difícil viver. Tá difícil. Nossa. Valeu pela atenção de vocês, gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido. Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês.
Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.